tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô gravando um vídeo pra vocês, tô fazendo com muito carinho, tá bom? E também pra falar também que eu tô com muita saudade de vocês todos, tá bom? Espero em breve estar aí presencialmente com vocês, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma história que tá na Bíblia, né? E eu vou contar a história para vocês e depois vou falar as lições que a gente pode tirar dessa história, tá bom? Essa história tá lá no livro de Êxodo, tem um pouquinho também em outros textos, em outros livros, né? No livro de Números, Deuteronômio. E então eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Quando Moisés e os israelitas saíram do Egito, eles chegaram lá ao deserto do Sinai, né? E quando eles chegaram lá, eles armaram um acampamento, né? Lá para eles ficarem, lá eles podiam descansar, né? E fazer as coisas dele até conseguir chegar no objetivo que eles tinham para chegar. E então, quando eles armaram esse acampamento, uma nuvem escura apareceu no monte, né? E no monte que eles estavam, lá no Monte Sinai. E aí houve trovoadas, relâmpagos, né? E tinha muita fumaça saindo do monte, descendo sobre ele. E então, por que estava acontecendo isso? Porque Deus, a presença de Deus havia descido ali naquele lugar, né? Estava ali no monte. E então o povo começou a ficar com muito medo. O povo tremia de medo. Eles nunca tinham visto aquilo, né? E começaram a ficar com medo. E Deus mandou também que eles não colocassem os pés, não pisassem, né? Lá no monte, porque a presença de Deus era sagrada, né? E então eles obedeceram. E Deus permitiu que somente Moisés poderia se chegar ali, né? E só Moisés que poderia subir lá no monte. E Moisés obedeceu, né? Ele subiu ao monte e quando Deus chamou ele, que ele foi lá, Deus deu a ele as leis, né? Deu as leis para ele passar para o povo, para ensinar, para saber o que era a vontade de Deus para aquele povo, né? Então, eles não iriam viver ali de qualquer jeito, né? Fazendo as próprias vontades, fazendo aquilo que eles quisessem. Não, Deus deu a lei, né? As leis para eles. E eram os 10 mandamentos, Deus passou para eles. E esses 10 mandamentos estão lá no livro de Êxodo, tá? E eles eram... O primeiro mandamento era para eles não adorarem outros deuses, né? Era para adorar somente a Deus. O segundo mandamento era para eles não fazerem imagem de coisa nenhuma, né? E não se ajoelhar diante de ídolos, nem nada. O terceiro mandamento, Deus pedia para eles não usar o nome de Deus em vão, né? O quarto mandamento era para guardar o sábado, que era um dia santo. O quinto mandamento era para respeitar o seu pai e a sua mãe. O sexto mandamento, não mate. O sétimo mandamento, não cometa adultério. O oitavo mandamento, não roube. O nono mandamento, não dê falso testemunho contra ninguém. E o 10º mandamento era não cobice a casa de outro homem, né? Agora já no Novo Testamento, Jesus já fez um resumo, né? Desses 10 mandamentos. E alguém perguntou para Jesus qual que era o mandamento mais importante desses mandamentos. E Jesus respondeu, sabe o quê? Que toda a lei de Moisés está resumida em 2 mandamentos. O primeiro é:
Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é bem parecido com esse primeiro. Ame os outros como você ama a si mesmo, né? Então, assim, são as coisas mais importantes é o amor ao Deus e o amor ao próximo, tá bom? E então, continuando aqui na história, depois disso, Deus quis que os israelitas construíssem um lugar especial, onde ele pudesse habitar com eles. E este lugar seria chamado de tabernáculo. Deus deu a Moisés as instruções sobre como seria a construção e ele orientou o povo como seria feita essa construção. E os israelitas obedeceram a Deus e construíram o tabernáculo. O tabernáculo era um lugar para adorar a Deus, né? Era a tenda sagrada, que podia acompanhá-los nas suas caminhadas. Então, quando eles saíam de lá para continuar a caminhada deles, eles levavam também a tenda sagrada, né, pelo deserto. E uma nuvem ficava, né, acima do tabernáculo, mostrando a presença de Deus. Quando aquela nuvem estava lá, sabia que Deus estava presente lá também, a presença de Deus estava lá. E os israelitas adoravam ao Senhor na casa dele, lá no tabernáculo, tá bom? Aí passou um tempo, depois de um tempo, Moisés e Arão ficaram bravos com Deus e eles desobedeceram a Deus. Por isso, Deus disse a eles que não lhes seria permitida a entrada deles na terra prometida. E Moisés foi até o alto do monte, que fica em frente a Jericó. Dali, Deus mostrou toda a terra de Canaã para Moisés. Depois disso, Moisés morreu, né? E Josué foi escolhido para ficar no lugar dele e continuar, né, a caminhada. E o que a gente pode tirar de lição dessa história, né? Deus entregou os mandamentos para Moisés e para os israelitas ficarem conhecendo as leis de Deus, aquilo que Deus queriam, né? E eles queriam obedecer às leis, né? E nós precisamos também conhecer as leis de Deus e obedecê-las, né? Então, para isso a gente precisa ir para a palavra, ler a Bíblia, ter o conhecimento, né? E conhecer a vontade de Deus para que a gente possa também obedecer a Deus, né? Outra lição que a gente pode tirar do Novo Testamento, né? Que Jesus fez um resumo desses 10 testamentos. Então, resumindo, os 2 mandamentos mais importantes seria o amor a Deus e o amor ao próximo, né? E os israelitas também, eles iam lá no tabernáculo, né, para adorar a Deus, né? Eu mencionei aqui. E nós, o que nós precisamos? Nós precisamos ir à igreja também para adorar a Deus e ter comunhão com os irmãos. Ter a comunhão com os irmãos é muito importante, porque assim lá a gente pode demonstrar também esse amor que a gente tem por Deus, demonstrar também pelos nossos irmãos, né? E orar por eles. E também é sempre bom a gente convidar alguém para ir na igreja com a gente, né? Um amiguinho, alguém da família que ainda não vai, né? Para eles também conhecerem esse amor de Deus que é tão grande, né? E uma outra lição, o Moisés, ele enfrentou muitos problemas na vida dele, mas Deus sempre deu vitória para Moisés, né? Deus sempre estava com Moisés, e amando ele, cuidando da vida dele, né? E assim Deus faz com a gente também. Deus nos ama, Deus pode nos dar vitória nas nossas dificuldades, né? A gente precisa orar e pedir
Que Deus cuide de nós e nos dê vitória toda vez que a gente estiver com alguma dificuldade, né? A gente tem esse Deus maravilhoso para a gente estar recorrendo, né? E pedindo para Deus cuidar da gente. Deus está sempre por perto e a gente pode confiar nele, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje e espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Vamos fazer uma oração para agradecer? Senhor, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por o Senhor nos ensinar, ó Pai, que o Senhor está sempre conosco, cuidando das nossas vidas, nos amando, nos protegendo e nos guardando, Senhor. O Senhor nos dá a vitória, Senhor, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Obrigada porque a gente pode contar com o Senhor. Deus, nos capacite também, Senhor, a obedecer os Teus mandamentos, a obedecer a Tua vontade, ó Pai. Em Teu nome que eu oro e já te agradeço. Amém. Então tá bom. Beijão. Tchau, tchau.